Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Caixa Econômica Federal anuncia a redução de taxas de juros para os produtores rurais do Pronamp. Ministério da Agricultura quer isenção de tarifa para importação de trigo de fora do Mercosul. Exportações de carne bovina têm ajudado e isso tem feito algumas indústrias manterem os níveis de abate. Programa de computador B1 Agribusiness é a mais nova plataforma de gerenciamento de propriedades rurais. Exportações brasileiras aos 22 países que formam a Liga Árabe renderam pouco mais de 10 bilhões de dólares de janeiro a setembro. E o plantio de soja segue atrasado na região centro-oeste, complicando o futuro da safrinha. O agronegócio está começando. A Caixa Econômica Federal anuncia a redução de taxas de juros para os produtores rurais no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Pronamp, que terão a taxa de juros de custeio reduzida de 7,5% para 6,7% ao ano e abrange as propostas de custeio agrícola e pecuário apresentadas na Caixa até dia 30 de novembro deste ano. Para se enquadrar como beneficiário do Pronamp, o banco explica que o produtor deve ter renda bruta anual de até R$ 1.760.000 e sendo que pelo menos 80% dessa renda deve ser proveniente de atividades agropecuárias. Para um custeio com prazo de 12 meses, por exemplo, o produtor que contratar uma operação no valor de R$ 1.500.000, que é o teto do programa, ele vai economizar em média R$ 12.000. A Caixa divulgou que possui linhas de crédito para atender as principais culturas agrícolas, como soja, milho, arroz, café, algodão, trigo, feijão, cana-de-açúcar, laranja e sorgo, e para a bovinocultura de corte e leite. Para as operações de custeio agrícola de até R$ 500.000, a Caixa oferece um processo simplificado em que a análise técnica da proposta ocorre de forma online, diretamente na agência, o que garante um acesso mais ágil ao recurso pelo produtor. A expectativa é contratar 10 bilhões de reais ao longo deste ano, um volume 25% superior ao registrado na safra 2016-2017, quando foram ofertados cerca de 8 bilhões de reais no mercado de crédito rural. Pelo menos é o que disse a Caixa em comunicado oficial. O Ministério da Agricultura encaminhou um pedido ao órgão técnico do governo brasileiro para avaliação da possibilidade de isenção de tarifa para importação de trigo de fora do Mercosul, em meio a uma acentuada quebra de safra no Brasil agora neste ano. Esse pedido inclui isenção de tarifa para 750 mil toneladas de trigo produzido fora do Mercosul. Importações dentro do bloco não pagam a taxa de 10%, segundo uma nota técnica enviada pelo Ministério da Agricultura ao Comitê Executivo de Gestão, que é o GSEX, que vai avaliar o caso. Uma cota de importação sem tarifa para Moinhos no Brasil, um dos maiores importadores globais de trigo, pode adicionar uma demanda pelo produto produzido no hemisfério norte, especialmente Estados Unidos e Canadá, que normalmente completam as importações brasileiras dominadas pelo produto do Mercosul. A produção brasileira neste ano foi estimada em 4.800.000 toneladas pelo governo brasileiro, uma redução de 27% quando comparada ao ano passado, quando o país obteve um recorde de 6,7 milhões de toneladas, o que desestimulou o plantio neste ano em meio a preços mais baixos. O Brasil consome mais de 11 milhões de toneladas de trigo ao ano e deve importar 7 milhões de toneladas neste ano, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. As exportações de carne bovina têm ajudado e isso tem feito algumas indústrias manterem os níveis de abate. Além de ajudar na precificação dos cortes vendidos no mercado interno, que acaba tendo que absorver menos carne,
nós observamos que em outubro, até a terceira semana, a média diária de carne in natura exportada pelo Brasil foi de 5.900 toneladas, 40% maior que a de outubro do ano passado. E isso ajudou o mercado a subir 0,4% na média geral, acumulada em 7 dias. Ainda assim, os preços atuais de vendas das indústrias são 4,3% menores que os de um ano atrás. Analisar esse mercado parece ser mais representativo para o mercado para dar uma noção de como anda o escoamento e, consequentemente, como deve andar o apetite por matéria-prima, do que para os frigoríficos. Vender carne por preços menores não significa necessariamente reduzir o resultado da indústria. A margem de comercialização de uma planta frigorífica que realiza a desossa está em 27,5%, 3 pontos percentuais de crescimento em 12 meses. É claro que nesse período pode eventualmente ter ocorrido aumento de custos e isso acabar exigindo margens ainda maiores para equiparar o resultado operacional de períodos anteriores, mas mostra que à medida que não se vende carne, a compra de boiadas diminui e isso tende a reduzir o preço da arroba e a melhorar os resultados das indústrias em plena crise de consumo. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. O tempo deverá permanecer parcialmente nublado para alguns poucos municípios e o restante terá muitas nuvens, curtos períodos de sol e chuvas isoladas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 33 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 29 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 31 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 30 a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 31 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai conhecer um programa de computador que é o B1 Agribusiness, que é a mais nova plataforma de gerenciamento de propriedades rurais. Exportações aos 22 países que formam a Liga Árabe renderam pouco mais de 10 bilhões de dólares de janeiro a setembro. E o plantio de soja segue atrasado na região centro-oeste, complicando o futuro da safrinha. Nós voltamos já. Você vai conhecer agora o B1 Agribusiness, que é a mais nova plataforma de gerenciamento de propriedades rurais existentes no mercado brasileiro. Apenas com um software é possível fazer inúmeras alterações do plantio à colheita, das condições climáticas, das máquinas e implementos agrícolas. Confira. Nós estamos trazendo para o segmento uma novidade de gestão. O módulo ele é um software de gestão empresarial em que o principal objetivo é gerenciar a propriedade rural como um todo. Então, desde a parte administrativa, financeira, gestão de estoques e a gestão pecuária e agrícola. Desde a parte de planejamento de tratos, custo do lote dos bois, até a parte de comercialização e o contas a receber. Então, a grande novidade para o mercado é que nós estamos ofertando uma solução ponta a ponta, um único software, em que é possível do proprietário rural, de onde estiver, fazer a aprovação, fazer as suas análises administrativas e financeiras, tudo isso baseado numa plataforma SAP. É o software mundial de grande capilaridade, com mais de 190 mil clientes no mundo. E nós estamos ofertando, já temos clientes, pecuaristas, confinadores, e queremos que toda a cadeia seja beneficiada com esse choque de gestão, para ter mais confiabilidade nos seus números, mais controle na sua propriedade rural. Isso significa dizer o seguinte, que eu tenho uma plataforma agora de gestão, de organização da minha propriedade. Exato. Então, todos os aspectos da sua propriedade, desde controle de máquinas, por exemplo,
que todo pecuarista acaba tendo máquinas e não tem aonde gerir os seus indicadores. O ciclo todo bovino, então desde sua cria, recria, engorda ou confinamento, atrelado à gestão financeira. Tá? Então, normalmente isso está deslocado. Tem um controle financeiro de um lado e a gestão da pecuária de outro lado, sem que haja realmente uma sincronização dessas informações. Nós treinamos os usuários, nós apoiamos essa implementação, saneando cadastros, criando informações, muitas vezes que não estão ainda sistematizadas ou em planilha de Excel. Então nós apoiamos, implantamos e acompanhamos depois desse uso, esses indicadores, fechando estoque, fechando financeiro, contabilizando a parte de impostos e a parte fiscal da empresa. E é possível fazer esse controle à distância? É possível. O software ele é instalado na nuvem, então em cloud. Então qualquer local que haja uma internet, uma conexão de qualidade, o gestor pode acessar o sistema, tirar as informações e decidir sobre aquela compra ou aquela venda. Bom, o nosso software, cujo objetivo é simplificar a implementação, traz com seus 11 módulos a junção de todas as informações da fazenda, desde do seu controle financeiro até, por exemplo, a gestão ambiental, onde os seus projetos de gestão ambiental são controlados, inclusive, pela solução SAP. Bom, essa funcionalidade, chamada Business One Agribusiness SIG, ela dá acesso ao gestor para consultar informações da sua propriedade rural. Uma delas é verificar quanto foi de chuva em cada pasto ou cada talhão. Então nós temos aqui a consulta em desktop e a consulta dentro do celular, verificando aqui quantos de milímetros de chuva tem acumulada no período. Isso tudo à distância? Tudo à distância. As informações são lançadas via apontamento. É possível controlar, inclusive, outras operações, quais delas foram realizadas, onde foi aplicado determinado insumo dentro do período de consulta que você escolher. Próxima consulta, a consulta de colheita, então dá a possibilidade de acompanhar aonde foi colhido e não colhido. Essa informação nós conseguimos demonstrar aonde foi aplicado, então onde foi a ausência de aplicação, onde há a presença de aplicação, e pelo gradiente de cores é possível saber qual é a concentração deste insumo foi aplicado. Nós estamos ofertando para o mercado empresarial uma solução de gestão ponta a ponta, em que através dos módulos de retaguarda, administrativo e financeiro e os nossos módulos de agricultura, conseguem simplificar a empresa com a oferta de 11 módulos especializados, além de acompanhar o uso desses softwares durante esse período de implantação. Em relação ao meio ambiente? Nós temos um módulo de gestão ambiental que controla desde o próprio projeto ambiental até o módulo de avistamento de animais, para que a propriedade, ao visualizar os seus operadores, visualizarem animais, para registrar que local, a data, a hora que foi visualizado esses animais. É um software bem completo, então? Software bem completo. A nossa diferença é que geralmente a propriedade tem 4 a 7 softwares distintos e o nosso propósito é ser um único fornecedor, tudo isso num único software. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações brasileiras aos 22 países que formam a Liga Árabe renderam pouco mais de 10 bilhões de dólares de janeiro a setembro. E o plantio de soja segue atrasado na região centro-oeste, complicando o futuro da safrinha. É um minuto só, nós voltamos já. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, que foram compilados agora pela Câmara do Comércio Árabe Brasileira, apontam que as exportações do Brasil
aos 22 países que formam a Liga Árabe, renderam pouco mais de 10 bilhões de dólares de janeiro a setembro deste ano, quase 20% a mais do que em igual período do ano passado. As carnes representam 28% da receita dos embarques do Brasil aos países árabes. É importante ressaltar que o nosso país está bem posicionado por estar fazendo um ótimo trabalho contínuo junto aos mercados árabes para buscar novas oportunidades e promover os seus produtos. E agora eu vou conversar com o Cristiano Palavro. O Cristiano é analista técnico do IFAG. IFAG é um Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. E nós vamos falar sobre um importante tema. Nós vamos falar sobre o mercado da soja. Cristiano Palavro, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo prazer bom? estar aqui com você. O prazer é nosso. Cristiano, mais uma vez o setor agropecuário, mais especificamente a agricultura, vamos dizer assim, foi pega de surpresa em relação às condições climáticas, que já começa a esquentar a cabeça de muito produtor, né? Sim, sem dúvida. Estamos vendo aí um outubro muito pouco chuvoso, né? A gente teve chuvas ali no começo, na virada do mês de setembro para outubro, pequenos volumes em alguns locais, volumes até interessantes em outros locais, tivemos chuvas aí de até 80 milímetros no começo do mês, porém depois o que a gente viu foi uma sequidão retornando, temperaturas muito acima das médias normais, né? Tivemos temperaturas aí próximas aos 40 graus e isso fez com que aqueles plantios lá do começo do mês, boa parte deles se perdessem e o plantio subsequente ficou bastante atrasado. Estamos quase encerrando o mês e ainda 10% do plantio ainda feito, né? Nós temos uma situação muito delicada aqui na região centro-oeste, que é considerada a maior região produtora de soja e milho do país. E Goiás está aí entre os 4, 5 maiores produtores. E nós já começamos a sentir, assim, o mercado começando a querer esquentar em relação ao preço da soja, né? Exato. Nós tivemos aí problema lá nos Estados Unidos também em relação a condições climáticas, agora aqui no Brasil. E em relação a preço, Cristiano, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Bom, realmente com os Estados Unidos aí já bem avançado na sua colheita, já caminhando para a fase final, nós aqui, o mercado voltando seus olhos muito mais para a safra brasileira e safra argentina, que começa a partir de agora praticamente. O Centro-Oeste, como você falou, já começa com um certo atraso. O Mato Grosso hoje, em torno de 40% plantado. Ano passado já estava pouco, né? mais de 60%. É verdade. Aqui, no ano passado, nós já estávamos a mais de 30% plantado. Isso começa a preocupar muito. Um detalhe é que as produtividades de soja costumam ser boas ainda nessa faixa de plantio até 10, 15 de novembro. Preocupa muito mais em relação à safrinha. Mas realmente o mercado já vem refletindo um pouco desse atraso. Se a gente pegar aí o último mês, pelo menos 5% de alta aí já no preço da soja. A gente já vê soja futura cotada a R$ 64, R$ 65, coisa que há 40 dias atrás a gente não via. Então, realmente, o mercado focando seus olhos aqui na América do Sul e o preço aí da soja já reagindo. É importante porque a rentabilidade está estreita novamente esse ano. É importante que a gente tenha melhores preços aí, para o produtor poder aproveitar boas janelas de comercialização. Bom, basicamente as chuvas não começaram para valer ainda. Exato. Nós já estamos aqui em novembro. E eu acredito que se essa semana agora, do dia 1º até lá para o dia 7, 8, se essas chuvas não se implementarem, não tiver firmeza, vai complicar, não vai não? Realmente, as previsões mostram que deve chover durante essa semana. É claro que isso tem uma grande variabilidade aí nas regiões, mas deve chover nessa semana. A capacidade de maquinário da turma, principalmente no sudoeste do estado, é muito grande. É muito boa, então esse plantio pode avançar rápido. Mas realmente a gente vai ter que ver o que vai acontecer daqui para frente para ver se esse atraso vai comprometer ainda mais do que já comprometeu até agora. Cristiano, mais 10 dias sem chuva, safrinha está comprometida, não está? Sem dúvida, ela já está um tanto quanto comprometida. Nós já temos produtores aí apresentando intenções de redução de até 30% já na sua área de safrinha. Então, o que vier a agravar desse cenário ainda é muito complicado. É verdade. Cristiano, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre a safra 2017-2018, tanto de soja quanto em nível Brasil também, ok? É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com Cristiano Palavro, analista técnico do IFAG. Cristiano, nós já estamos primeira semana de novembro.
previa-se, falava-se muito em super safra de grãos, mais uma super safra no Brasil. Nós tivemos problema 2015 e 2016, com falta de chuva, tivemos um prejuízo grande. Agora 2016, 2017 foi ótimo, foi excelente. E agora nós estamos aí, condições climáticas, como nós já comentamos, numa situação delicada. O que você acha que vai acontecer com o mercado da soja? Agora. Realmente o Porque mercado... tem muita gente com soja ainda, né? Tem. Na verdade, a safra antiga já rodou bem, tem mais de 90% vendida. Mas é essa soja que precisa ser comercializada, a venda futura tá atrasada. Esse ano nós estamos com cerca de 20% a 25% já vendido. Normalmente, em anos anteriores, isso já se aproximava de 40% nessa época. Então, o produtor está realmente esperando uma mudança de preços aí para continuar suas vendas. A safra no Brasil esse ano provavelmente vai ser inferior à do ano passado. Nós tivemos uma produtividade, a melhor produtividade média de todos os tempos, na safra 16-17. A área plantada deve crescer esse ano, porém a produtividade vai puxar cair a safra para baixo, sem dúvida. Bom, isso significa dizer o seguinte, que o produtor deve ficar de olho no mercado, principalmente na Bolsa de Chicago. Sem dúvida. Para poder balizar o seu preço aqui. Com certeza. O produtor novamente vai ter que ganhar em gestão de comercialização, ficar ainda mais atento ao mercado. E o grande problema na soja, mais do que no milho, ele é muito ligado ao mercado financeiro, né? Então, toda mudança política, toda mudança econômica aqui no Brasil, fora do país, altera o preço da soja. Então, é um mercado bem desafiador e o produtor vai ter que estar mais atento do que nunca, né? E nós temos também um outro agravante, que é a nossa política, né? Que quanto mais bagunçado ficar Brasília, mais firme fica o dólar. E mais firme ficando o dólar, mais alto fica o preço da soja. Não só da soja, como de outros produtos também, não é isso? A gente já viu isso acontecer, né? Quando tivemos a última eleição e a vitória da Dilma Rousseff, o dólar explodiu e nós tínhamos Chicago muito baixo, porém o dólar muito alto trouxe preços bem interessantes aqui internamente no país, né? Então nós corremos mais nós temos mais esse ponto também, vamos dizer, a favor do pecuarista e contra o povo brasileiro, né? Exatamente, mas também a favor em partes, porque a falta de previsibilidade é muito complicada nesse negócio também, né? Segundo as informações que você tem lá no IFAG, em relação às condições meteorológicas, na sua visão, acompanhando isso, e nós comentávamos aqui agora, que as previsões estão batendo bem. Você acha que essa semana normaliza a situação de chuva? Pelo que você tem informação? Acreditamos que sim. As previsões mostram que a chuva deve ficar firme, aí pelo menos até o dia 10 de novembro. A gente deve ter bons volumes. Pode ser que essa chuva venha a atrapalhar um pouquinho o avanço do plantio também, porque muita chuva atrapalha o plantio, mas deixa ela vir, né? Não podemos reclamar da chuva que vier, né? Dá-se um jeito para plantar. Exatamente. Cristiano, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Muito obrigado pelo espaço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Os fracos culpam e agridem, mas os fortes são tolerantes e amáveis. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.